Paz do Senhor, igreja. Amém. Você na sua casa, no seu lar, ou onde você estiver quando assistir esse vídeo, que a paz do Senhor também possa te alcançar neste dia. Amém? A leitura, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 18. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Eu vou ler conforme está no banner. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Eu vou ler na King James. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Pode tomar assento. Só uma diferença de palavras, mas é onde eu me baseio, onde eu faço meus estudos. Amém? Amados, é um texto que por muitas das vezes é conhecido. A gente já cita, de ouvir falar, ou quando fala a respeito de graça e conhecimento. Muitas das vezes a gente não sabe nem onde está escrito, mas fala, a Bíblia fala para crescer na graça e no conhecimento. Porém, há um contexto em cima disso. Repare que quando Pedro escreve esta segunda carta, é o último versículo, e o interessante é justamente por isso, porque o último versículo é como se fosse, é o final, é o fim de algo que ele estava escrevendo. E graça e conhecimento parecem que são duas coisas ao mesmo tempo distintas, mas ao mesmo tempo próximas. Pedro escreve a carta por volta do ano de 67. Este ano de 67 é 3 anos depois que ele escreveu a sua primeira carta. E 67 é alguns anos antes de sua morte. Tanto que nós vamos falar a respeito disso. Pedro, ele já menciona a respeito de que os dias dele estavam se findando, porque quando Pedro escreve esta carta, Pedro está em Roma, ele já está preso, então ele já sabe que o final da história dele já está sendo concretizado, já está caminhando para um final. Só que quando você para ler o livro de 2 Pedro, como é o tema, irmãos, eu digo para você, se você não leu, tire uma hora do seu dia. São 3 capítulos. Você se demorar muito, 1 hora. Se você for muito detalhista, como eu e alguns irmãos, talvez você demore 2 horas, 2 horas e meia, lendo esse capítulo, ou esse texto, ou esse livro de 2 Pedro. Você vai ver que mesmo Pedro, sabendo que é o fim da trajetória dele, irmãos, tem algo aqui que ele traz com profundidade aos nossos corações. Sabe o que é? É nos alertando para 2 coisas. A primeira, e pelo amor de Deus, eu sei que parece que está tranquilo, está calmo, mas você veio para adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele dá 2 coisas. A primeira é: Jesus irá voltar. Não se importe, nem se preocupe com o que vão dizer. Jesus está voltando. E o segundo alerta que ele traz: igreja, viva uma vida em santidade, porque quando ele voltar, ele vai procurar e ele vai querer ver uma igreja em santidade. Se a gente fosse colocar o livro de Pedro dentro de um liquidificador e bater, era isso que saía. Viva uma vida dessa forma. Só que eu preciso falar algumas coisas aqui, porque, como eu disse, essa carta foi escrita em 67, irmãos, depois de Cristo. Mas ela é tão atual, que é como se Pedro tivesse escrevido ela ontem, e nós estivéssemos, ou melhor, é como se Pedro estivesse escrito ela no final do mês passado, e passado para nós, e Deus revelado aos pastores. Fala sobre graça e conhecimento. Por quê? Porque Pedro acabou de escrever um livro aí, bom, porque ele é tão atual. Repare que no primeiro capítulo de Pedro, e eu não vou entrar em versículo por versículo, mas no primeiro capítulo de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 2 e até o verso, irmãos, de número 11, Pedro destaca
as promessas de Deus sobre a vida daqueles que deixam ou que deixaram as paixões do mundo. E aí, olha o que diz o verso de número 4: pelos quais nos direcionou, nos outorgou suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Pedro, ele já começa trazendo algo precioso para os irmãos da época, como para nós. O que? Existem promessas sobre as suas vidas. Tem promessa sobre a tua casa, tem promessa sobre os teus filhos. Eu já vejo mão levantada recebendo, porque sabe da promessa que Deus te fez. São essas promessas que fazem você estar ainda de pé, firme e constante na presença do Senhor. Você sabe da onde Deus te tirou, você sabe da onde Deus te resgatou, e essas promessas que Deus fez, ela ainda aquece o teu coração. Sabe por quê? Porque você sabe que da onde Ele te tirou, se você colocar o pé lá de novo, a promessa vai por água abaixo. Por isso eu te digo, assim como Pedro disse para este povo naquele dia: não se afastem da presença do Senhor, porque as preciosas promessas de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, é o que nos faz sair das compaixões do mundo. Porque quando você lembra das promessas que Deus te fez quando você era pequeno, meu querido, você vê que, quando eu digo pequeno, é porque eu nasci no berço evangélico, mas para alguns não tiveram essa oportunidade. Mas quando você se lembra das promessas que Deus ele fez para você e do que Ele cumpriu, irmão, pensa em uma só, pensa em uma causa só, que Deus ele prometeu e Ele cumpriu. Pedro trata isso como preciosas promessas. Só que ele vai levando isso mais para frente. A partir do verso de número 12 até o 15, aonde eu disse já no começo, Pedro agora ele vai retratar a morte dele. Ele vai dizer, e olha que lindo, irmãos, ele faz uma menção ao livro do Êxodo, ao livro de Levítico, ao livro de Números, ao livro de Deuteronômio. Por quê? Porque naquele período foi construído uma tenda, naquele período foi construído um tabernáculo para fazer a morada de Deus. Lembra disso? Ele constrói, Moisés, o povo começa a construir, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria para alguns homens construir utensílios para dentro do tabernáculo. E aí nós entendemos que quando o tabernáculo estava concluído, Deus habitou naquele ambiente. Repare agora que entre o versículo 12 e o versículo de número 15, e mais precisamente no verso de número 13, Pedro diz: contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, desperta a vossa memória. E eu lembrei, quando eu li do tabernáculo cristiano a respeito do que Moisés fez lá atrás. Pedro estava dizendo: enquanto eu ainda estiver vivo, dentro de mim, Deus ainda habita. Porque isso daqui não é qualquer coisa. Materialmente falando, humanamente falando, sim, você é carne, você é osso, e se esmiuçar um pouquinho mais, você é pó, e a Bíblia diz que ao pó vamos voltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem algo mais precioso dentro de você, tem algo que é uma delicadeza tão especial, que mesmo durante o dia, muitas das vezes, nós nos esquecemos, e ao deitar a cabeça, ao dormir, também nos esquecemos. Mas pelo amor de Deus, levanta a tua mão, porque eu quero profetizar: você é tabernáculo do Senhor, você é morada do Espírito Santo, você não é qualquer coisa. O mundo pode até dizer, mas dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Olha,
Pedro continua, irmãos, a respeito de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 até o verso 21. Pai, eu vou ter que ter uma conversa muito séria com Deus. Ai, Jesus amado. Deu aí, Gabi? Ligou? Amém. Ai, meu Deus do céu. Tá virando costume isso. Tô batendo um recorde. Já foi o Gabriel uma vez, o Cristiano uma vez, acho que a minha é a terceira já. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16 até o verso 21. Tem algo muito curioso, irmãos. Porque Pedro, e a gente vai falar isso mais para frente, mas deixa eu já falar aqui para você. No trimestre passado, nós trabalhamos a revistinha falando sobre defesa da fé cristã. Falando sobre algumas heresias que no tempo de João, no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, alguns homens se levantaram contra a igreja, falando a respeito da igreja, falando a respeito de Cristo. Pedro, ele passa uma mesma situação. Por quê? Porque está se levantando agora dentro da igreja um povo que lê a Bíblia, mas não crê em Jesus Cristo. Um povo que lê a Bíblia, mas não crê que Jesus vai voltar. Um povo que lê a Bíblia, porém, eles tiram coisas que cabem a eles tirar, para falar assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Irmãos, se isso não é algo tão atual quanto isso, eu não sei mais o que pode ser. Capítulo 1, a partir do verso 16, Pedro começa a falar de coisas que ele viu. Olha só, irmãos. Quando a gente fala de Pedro quando andava com Jesus, era o bravão, era o Pedrão, era o que puxava a espada. Mas agora Pedro traz à memória dele tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele, de uma forma, compartilhou com Cristo. Preste atenção no verso de número 17, ele diz: ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quanto da suprema glória lhe foi dirigida, a voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. Falei, olha, ele estava lá quando João foi batizar Jesus, ou melhor, quando Jesus foi ao encontro de João para ser batizado, e o céu se abriu, uma pomba desceu, e uma voz ecoou dizendo: este é o meu filho amado. Então Pedro está trazendo relatos de coisas que ele viu, ouviu, e logicamente ele viveu. Jonatas, mas por que isso? Porque, como eu disse, tem alguém se levantando falando que essa história é a história de carochinha. Tem alguém se levantando e dizendo que isso daí é conversa fiada, Valério. Tem alguém se levantando e falando assim, isso daí é só mais um livro qualquer, escrito por homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo aquilo que Deus ele já te mostrou até o dia de hoje, tudo aquilo que Deus ele já revelou para você até o dia de hoje, tudo aquilo que Deus ele já fez pela tua vida até o dia de hoje, não é para você guardar para si e ficar quieto e levar para 7 palmos do chão, não, meu Deus do céu. Crente, pelo amor de Deus, é para você abrir esta boca linda, santa, para dizer o que Deus ele fez na tua vida, para você dizer o que ele já fez por você. Por quê? Porque você é um testemunho vivo, você é alguém que Deus mudou a história, você é uma carta aberta para o mundo lá fora. Pode não dizer muita coisa, pode chamar Jesus de Genésio, pode trocar os nomes, não importa, mas quem anda com Cristo, por onde andar, por onde caminhar, vai apontar o dedo e vai dizer: ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, é humilde, é simples. Se eu me falar, ora, canta, prega, não importa, Deus está na tua vida. Fala o que Ele fez por você. Conta tudo. Pedro está ouvindo o quê? Estão falando a respeito de Cristo. Irmão, muitos podem falar contra, mas para falar a favor é só quem sabe da história. Não é assim? Chega num ambiente, chega num lugar, se você é muito íntimo de alguém, a pessoa vai falar assim: ó, chegou, ô Cris, vem cá, Cris,
Quer vir mesmo? Ah, legal. Vem aqui, Cristiano. Por quê? Ô Cris, como que é a Keila? Porque quem é que vai falar melhor da Keila se não for o marido? Quer ver? Ô Lucas, vem aqui, Lucas. Como é que é ali no grupo dos adolescentes? Por quê? Porque ele está lá. Agora você está ouvindo alguém falar a respeito de Cristo? Peraí, já sei o que eu vou fazer. Pastor, ô pastor, me ajuda aqui, pastor, porque estão falando mal de Jesus. Foi, tu é o que, rapaz? Tu não é crente? Tu não é servo? Mas eu não sei pregar. Não precisa. Você é testemunho ocular do que Jesus fez na tua vida. Fala o que Ele fez por você. Fala da onde Ele te tirou. Fala da onde Ele te levantou. Fala do que Ele tem feito por você até o dia de hoje. Mas não é muita coisa, mas é alguma coisa. Mas não é muita, mas já tem alguma coisa para ser. Eles não vão acreditar. Eles vão acreditar sim. Por quê, meu querido? Sabe por quê? Porque tem mudança. Tem mudança. Tem mudança. Quem você era lá atrás não é mais hoje. Quem era Pedro no passado não é o mesmo Pedro de hoje. É totalmente diferente. Testemunha ocular do que Deus fez na tua vida. Eu lembro um dia, nós estávamos em outro ministério e era ensaio das irmãs e eu estava lá. E a irmã falou assim: Joe, vai aqui do lado, tinha uma lan house. Falou assim: vai aqui do lado, tira essas cópias aqui para mim. Falei, tá bom. Peguei, fui até a lan house, e quando você entrava no estabelecimento, o balcão já estava aqui, e os computadores tudo escondido aqui atrás. Então eu estou no balcão esperando o rapaz me dar as cópias. Quando eu percebo que ele está meio agitado, e aí eu, e aí eu vejo um rapaz na porta da entrada, assim, olhando assim, para dentro, saía, para dentro, mas eu, menino, não estava entendendo nada, só esperando as cópias. Quando de repente o que estava na porta virou e apontou a arma para a cabeça do dono do estabelecimento. E foi a primeira vez que eu vi uma arma, irmãos, direto assim, apontada. Eu falei, gente, danou-se mesmo agora. E eu travei. E ele com a arma apontada, vai, de quem é essa moto? Tudo que ele queria era uma moto, eu lembro da cor dela, amarela. Eu sou péssimo para moto, por isso que eu nem ando de moto. Cadê o Alessandro? Tá ouvindo, né, Alessandro? Nem tenta. Ele tenta, mas não vai. E a motona grande, amarela, bonita. Até para quem não entende de nada de moto, era bonita. E vai, aquela loucura. E eu aqui, ó, travei, irmão. Sabe quando você, quem já travou? Eu travei aqui, ó. Imagina, essa cara bonita travada. Poxa, amor, não é pra você rir não, tá doido? E aí, e ele com a arma, vai. Tinha um rapaz sentado, e naquela época da lan house, os mais novos vai lembrar, tinha muito jogo. Um menino com fone aqui, e o reloginho aqui, pastor, acabando o horário dele. Ele jogou a cadeira para trás e deu um pulo para levantar, para chegar no balcão e colocar mais tempo. Quando ele fez isso, o rapaz virou, porque ele não tinha visto nada. Já tinha uns 5, 7 minutos que estava rolando toda essa cena, bang quase o negócio, e o menino não viu nada. E ele jogou a cadeira para trás e deu um pulo. Quando ele correu para o balcão, o rapaz virou a arma e falou, senta! E aí o travado aqui quase que desmaiou. Porque eu fiquei com medo total, irmão. E o menino sentou, lógico. Vai. E o rapaz discutindo, porque o rapaz sabia, o dono do estabelecimento, sabia de quem que era a moto. Mas ele não queria falar. E o dono estava lá dentro. Até que o rapaz levantou e deu. Tem seguro? Tem seguro não, tem alarme? Ou não tem? Tem certeza? Se tiver eu vou voltar aqui e vou pegar todo mundo. Eu falei, agora...
Chega, já estava... Não tem. Rapaz, esse homem ligou essa moto, subiu e foi-se embora. E aí deu aquela, né? Labirintite atacou na hora. Voltou. Peguei as cópias, acho que eu não podia voltar sem as cópias, que se eu não morresse ali, eu tinha morrido dentro da igreja. Voltei com as cópias para dentro da igreja. E quando eu voltei com as cópias para dentro da igreja, eu lembro aquele grupo de irmãs, bonito, que grupo de irmãs, toda igreja tem bastante, né? Graças a Deus aqui tem um número muito bom. E aquele número de irmãs grande, e a minha mãe na frente, e aí eu só vi na hora que falaram assim, amém. Quando eu entrei, irmãos, falaram assim, amém, e sentaram, e eu não entendi nada. Quando elas me viram, filho, tudo bem? Eu falei, como é que vai contar ali, né? Assim, eu falei, tudo. Falei, por quê? E a dirigente das irmãs, a regente das irmãs, era uma mulher muito usada por Deus. Ela falou assim, porque na hora que você saiu, o Espírito Santo de Deus me tocou e falou assim, ora, porque eu estou trazendo livramento de morte para alguém. E na hora eu comecei a chorar. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, quando eu entrei daquela lan house, um homem armado entrou naquele ambiente, apontou a arma para todo mundo que estava ali, por causa de uma moto. E ele disse que ele ia matar, porque nós não passamos a chave, o pessoal não passou a chave, e contei a história para ela. Ela falou, então, enquanto você estava lá, nós estávamos orando por você aqui, para Deus poder te dar livramento lá. Irmãos, eu chorei tanto aquele dia, mas eu chorei tanto e eu não me esqueço deste dia, como se fosse hoje. Por quê? Porque o que eu vivi, eu nunca mais, acho que Deus não permite, porque ele sabe que eu sou tão, me perdoa a expressão, ele sabe que eu sou tão cagão, para qualquer coisa. Ele falou, eu vou deixar você só viver isso, passa só por isso, que já é suficiente. E foi, porque eu louvo a Deus por ele, por esse dia, porque aquele dia poderia ser um final muito terrível, mas ele mostrou para mim, e logicamente que automaticamente para os irmãos que estavam naquele dia, como Deus ainda protege, como Deus ainda cuida. Como eu disse, você é testemunha ocular de alguma coisa. Você viveu promessas e vive promessas de Deus até hoje. Você vive livramentos que Deus te dá, livramentos que você não vê, meu querido, coisas que você nem sabe que estava armado contra a tua vida, mas a Bíblia vai dizer que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Não tem jeito, não vai para frente, porque Deus ainda cuida, porque Deus ainda protege e Deus ainda zela daqueles que ainda andam com Ele. O capítulo de número 2, Pedro começa a mudar agora um pouquinho o contexto. Por quê? Porque parecia que estava tudo muito lindo e maravilhoso. E antes de eu passar para o capítulo 2, eu lembrei agora que no capítulo 1, nesse finalzinho aqui que nós lemos, Pedro, ele fala a respeito daquilo que ele viu, a respeito de Cristo, e ele ainda diz, verso 19, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasce em vossos corações. É só para pincelar isso daqui, para ficar bem bonitinho no seu coração. Sabe por quê? Pedro está dizendo para eles, para de ouvir qualquer coisa. Se alinha com a palavra. Porque muita coisa, irmãos, eu estou falando de Pedro em 67 depois de Cristo, 2025. Tem muita coisa que quer entrar dentro da igreja
Tem muita coisa que quer tirar as palavras, distorcer, mas ele fala aqui, ó, prestem atenção no que foi dito pelos profetas. E quando ele faz menção aos profetas, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, porque era a base que eles tinham ali na época. E hoje você tem uma Bíblia completa, 66 livros. Pega ela. Eu estou ouvindo muita coisa. Será? Ó, aqui, ó. O que é que estão falando a respeito disso? Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai ouvir. Não vai para a internet, não vai para o YouTubezinho, não vai, deixa eu ver aqui uma palavra gostosa desse pastor abençoado, que ele fala de um jeito tão delicado, tão bonitinho. Irmão do céu, eu disse até outro dia aqui para o menino, parece uma brincadeira, mas é verdade. Remédio bom é remédio ruim, remédio gostoso é docinho, desce como mel, desce, ó, já tomou? Que gosto que tem? Tutti-frutti, olha só. Que gosto que tem? Cereja, que bonito. Até o metiolate, que antigamente ardia, hoje não arde mais. Por quê? Porque dói, vai passar no braço de mim. Passa, irmão. Minha mãe colocava vinagre e sal. Ela queria fazer uma salada, já dando risada lá. Ela queria fazer uma salada, uma vez eu ralei o joelho. Ela falou, eu te levo pro médico, eu cuido. Eu falei, cuida. Ela falou, põe esse pano na boca. Eu coloquei o pano na boca. Ela jogou vinagre, ela jogou sal. Ela pôs o pano em cima e ela falou, vai curar. Por quê? Porque aquilo que machuca dói, aquilo que sangra é para doer mesmo, mas vai trazer vida, vai trazer renovo, vai te levantar do chão e te fazer novo de novo. Para de rir, Deise, que não foi tu. Sério, irmão. Ela jogou vinagre, é doida. Ela não faz isso hoje com a Laura nem com a Maite, não sei porquê. Não sei aonde que foi que mudou, mas mudou. Capítulo de número 2. Pedro começa a mudar agora o jeito dele falar. Por que ele começa a mudar? Repare que o versículo 1 e o versículo 2, Pedro vai falar de falsos profetas. E quem são esses falsos profetas, ou o que eles querem fazer? Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Olha para isso, irmão. Sabe o que é dissimuladamente? É como quem não quer nada, discreto. Senta do lado assim, às vezes, sei não. Essa palavra aí, esse pastor aí, olha só, precisa disso? Precisa falar desse jeito com a igreja? Vai perder o povo. Tem uma igreja ali que, mamão com açúcar. Por quê? Porque Pedro não está alertando o povo dos inimigos lá fora. Pedro está alertando o povo dos próprios crentes. E quando eu digo crente, são aqueles que interpretam, no contexto de Pedro, são aqueles que interpretam a palavra da forma como eles acham bem melhor. Não é bem assim, não precisa disso. Para quê? Muda, faz diferente. Aí Pedro está falando, assim como no passado, teve aqueles que se levantaram com falsos profetas. E se você ler a história do passado, você vai ver quantos homens se levantaram falando em nome de Deus, e aí Deus falava, eu não estou nesse daí não. Quantos se levantaram falando, Jeremias mesmo bate de frente com um e falou, rapaz, é Deus mesmo que está falando na tua boca? Falou, se não é eu, que não é Deus que está falando comigo, que ou eu morro ou tu morra. Rapaz. Aí Pedro alerta, agora haverão também de novo falsos mestres, os quais dissimuladamente introduzirão heresias. Olha o que ele fala, até o cúmulo de negarem que o soberano te resgatou.
atraindo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Pedro está alertando a igreja sobre falsos mestres, sobre aqueles que distorcem a palavra, sobre aqueles que falam o que eles bem entendem, sobre aqueles que agem como eles querem agir, muitas das vezes às escondidas. Você já deve ter visto, você já deve ter ouvido, e Pedro está nos alertando. Pedro está dizendo na carta, e hoje Jesus Cristo está nos alertando, com o que? Tome cuidado, tome cuidado com o que você vê, tome cuidado com o que você ouve. Por quê? Porque muitos irmãos abrem a Bíblia para pregar a palavra, mas eu posso te dizer, se ele não falar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, corre, sai fora disso. Se ele colocar outra coisa dentro da tua mente, pelo amor de Jesus Cristo, vai para um lugar que tem palavra, vai para um ambiente que tem adoração, vai para um lugar que fala que Jesus morreu, ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai, e um dia ele vai voltar para te buscar. Por quê? Porque a palavra ainda que traz vida, é a palavra ainda que levanta o homem caído do monturo, é a palavra ainda que faz aquele que não era nada se tornar em alguma coisa para a sociedade. É ainda a palavra, é ainda Jesus Cristo que transforma vida. Você vê e escuta muita coisa e você acha o quê? Que bonito, né? Olha, mas e Jesus? E Jesus aonde fica? E a palavra onde fica? Porque encher uma igreja, e eu peço perdão aqui por falar isso, mas encher uma igreja com 5.000 irmãos e falar muita coisa é muito bom, mas enche uma igreja com 5.000 e começa a falar a respeito de Jesus Cristo, para ver se os 5.000 ficam. Quando o próprio Cristo começou a apertar um pouquinho, os discípulos que andavam com ele, quando Jesus olha para trás, ele vê os 12 e falou: vai vocês também. Aí volta quem? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então é com Jesus que eu ando, é com Jesus que eu caminho, é com Jesus que eu vou, prosseguindo até o fim. O verso de número 3 vai dizer que esses falsos mestres, esses falsos profetas, são gananciosos e vão agir por dinheiro. Eita Deus! Muitos movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. E ele dá o fim. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Muitos agem, irmão. Pedro falando, tem gente que está pregando para ganhar dinheiro, tem gente que está dentro da igreja para ganhar dinheiro, e vai ser assim também lá na frente. Ele traz um alerta, é só um aviso, fica tranquilo. Por quê? Porque são falsos mestres, são aqueles que ensinam, mas ensinam de olho no quê? Não sei nem se vai ficar pesado isso daqui, mas qualquer coisa eu falo, foi Pedro que falou. O verso 12 ao verso 17 vai dizer que esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles fazem o que eles querem, eles agem da forma como eles acham melhor. Verso de número 15 diz: eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão.
Irmão, se você estava aqui ontem no culto, domingo à noite, você ouviu sobre Balaão. Crente. Aqui Pedro está falando é dos crentes que se desviaram da verdadeira palavra e fazem o que querem. Irmão, se você faz o que você quer, você não tem dono, você é dono. Se você faz o que você... Filho que faz o que quer é filho rebelde. Não é? Não é, pastor? Filho que faz o que quer é filho desobediente. Se você está agindo da forma como você quer, se você anda do jeito que você quer, se você vive do jeito que você quer, como eu disse aqui, tu não tem pai, não tem dono. Mas aqueles que vivem, irmãos, debaixo de uma cobertura, aqueles que vivem debaixo de uma paternidade, quando ele ouve a voz do pai, opa, papai está falando. Se papai fala para parar, o filho para. Se papai diz chega, o filho tá bom, pai. Chega, por quê? Porque eu sou filho obediente. Eu não faço o que eu quero. Por quê? Porque a igreja tem dono. E esse dono é Jesus Cristo de Nazaré. E você não faz o que você quer. Você não vive do jeito que quer. Você não anda como você quer. Você anda como Deus ele quer para a tua vida. Você age como Deus ele quer para a tua vida. Você vive como Deus ele quer para a tua vida. Você vê Balaão? Qual era a conversa de Balaão? Vai lá e amaldiçoa. Aí não foi isso, pastora? Toda vez que Balaão amaldiçoava, aquilo se tornava em bênção. E Balaão era o quê? A Bíblia apresenta Balaão como um... Oxi! Profeta é esse? Que crente é você então, irmão? Eu vivo às minhas custas. Não, você vive pela direção de Deus. Eu não vivo como eu quero viver. Por quê? Porque se for para acordar pela manhã, o meu querer, ele não vai. Se for para estar aqui hoje, se for para vir amanhã, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Sabe por quê? Porque todos os dias que você levanta para amanhã, é Deus te lembrando mais uma vez que as promessas dele estão se renovando sobre a tua vida. E você ainda tem muita coisa para viver. Você tem muita jornada para seguir perante a direção do Senhor Jesus Cristo. Então não vai pelo o teu querer. Esquece essa frase, eu vivo como eu quero. Não, eu vivo como Deus quer. Encara isso para a tua vida, porque a partir do momento que você começar a viver o que Deus ele quer para a tua vida, você vai ver o que Deus ele vai fazer por você. O verso 18 e verso 19 diz que esses homens orgulhosos são orgulhosos, mas também são escravos. O verso 19 diz: prometem total liberdade, porém eles são escravos da própria corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Eu achei isso daqui lindo. Por quê? Porque são homens gananciosos e corruptos, que agem de má fé. E ele diz: se aquilo te venceu, você é escravo dele. E aí você olha, irmãos, quantas situações a gente tem perdido no mundo espiritual, quantas pequenas brechas. Vacilei de novo, escravo. Pisei na jaca, escravo. Cadê fulano? Saiu, escravo. Pedro disse: toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido.
Está na hora de você começar a vencer um pouquinho, viu, meu irmão? Aleluia! Está na hora de você começar a vencer um pouquinho, sabe por quê? Porque Paulo, em uma carta dele, diz: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque a prisão e a escravidão que o mundo olha lá fora é totalmente diferente daquilo que nós temos com Cristo. Porque a palavra vai dizer que se você conhecer a verdade te libertará. E essa verdade somente é Jesus Cristo. Porque alguém pode olhar lá de fora e vai dizer: mas está indo para a igreja de novo, você tem que estar lá todo dia, você não tem vida, você não tem liberdade. E aí o meu coração arde, o teu coração arde. Sabe por quê? Porque você sabe que eles podem até olhar e dizer que tu não tem vida, que não tem liberdade, que você está preso. Mas você sabe que se ele não se libertar, é ele que está preso, é ele que está escravo. Por isso se levanta nesta noite com a tua mão erguida para dizer: eu sou livre em Jesus Cristo, eu sou livre em Jesus Cristo. E pode ter certeza que a liberdade que habita dentro de você vai alcançar aquele que está dentro da tua casa. Vou começar a pregar agora. Capítulo 3 de Pedro. Estou terminando, irmãos, brincadeira. Achei que ia demorar 15 minutos aqui, mas Deus foi bom demais. Do verso 1 ao verso 13, Pedro reforça que muitos vão zombar sobre a volta de Cristo. Irmãos, desde a época de Noé. Desde a época de Noé, anúncio do fim do mundo. A palavra é pregada, vocês não vão ter mais chance. Quem vem do céu uma chuva, irmão. Desde Noé. Agora Pedro está falando aqui, ó, verso de número 3, verso de número 4 do capítulo 3. Eles proclamarão. O que aconteceu com a promessa da vinda? O que foi que aconteceu? Ô, irmão, se tu nunca ouviu isso, fala igual ao outro. Tu está sendo crente errado. Ué, seu Jesus não vai voltar, não? A gente já está em 2025. Aí você fala: rapaz, vou te pegar, cabra. Daqui a pouco vem outro. Vocês pregam tanto sobre a volta aí, que o mundo vai acabar. Aí, ó Pedro falando: muitos vão zombar da volta de Cristo. Só que a Bíblia aqui, o texto vai dizer, e é interessante, porque Pedro começa dizendo, ó, foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e as terras que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Aí Pedro começa: vocês estão zombando? Tá bom, o mundo um dia acabou em água, mas agora ele vai acabar em fogo. Eita! Pedro ainda fala que Cristo é paciente e que Ele não quer que ninguém pereça, mas alcance misericórdia. Verso de número 9: o Senhor não se atrasa em cumprir a promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jotas, o que é isso? Oh, irmão, Deus está sendo tão paciente. Deus está tendo tanta paciência com uns e com outros. Deus, Ele está sendo tão misericordioso para que você possa entender o que Ele quer fazer na tua vida. Só que a gente não entende. E Pedro dá uma receita, que eu coloquei aqui, ó, uma receita
importante para viver até o dia do juízo, até o dia do fim do mundo, popularmente falando, fim do mundo. Verso 11. Ora, se tudo isso que existe será aniquilado, que espécie de pessoa vocês são? Porque assim, ele já deu uma certeza, a certeza é, o mundo vai acabar em fogo. Já que vai acabar, como é que vocês estão vivendo? Aí ele diz, que vivam em santidade e sejam piedosos. A gente está vivendo, sabe como? Deixa. Ô Jesus, agora entendi porque que apagou a luz aqui. De novo. Irmão, você viu o que aconteceu aqui na hora? Foi. Tem muita cadeira vazia, né? Será que tinha alguém do seu lado aí? Já foi, já? Enquanto não acaba o mundo, Pedro está falando, vive em santidade. Seja piedoso. Seja compassivo. Seja amoroso. Seja bom. Não vem com essa de que é salvação individual, eu estou tranquilo, né? Pedro dá essa receita, e em cima dessa receita, ele lembra da promessa, porque ele diz a respeito da promessa, e a promessa que ele trata aqui no capítulo 3, e todo este livro, não é qualquer promessa, mas é a promessa de que Cristo vai. João capítulo 14, verso 1 vai dizer o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, mas eu vou, e quando eu for, eu voltarei para te buscar e te levar comigo, porque aonde eu estiver, vós estarás também comigo. Pedro lembra da promessa e ele diz, ele vai voltar, enquanto ele não volta, eu vou ser santo, eu vou me purificar, eu vou ser piedoso, eu vou ser misericordioso, porque Cristo há de voltar, e se ele não voltar, eu vou morrer e eu vou encontrar com ele. Aquele Pedro doidinho começou a entender agora o propósito de Cristo na vida dele. Verso de número 14 até o 18 e a gente finaliza. Verso 14, Pedro diz: por isso, amados, enquanto aguardam este dia ou estes eventos, se esforcem, irmão. O esforço é tão, meu Deus, parece um negócio tão pesado, sabe? Você está fazendo pouco, se esforça um pouco mais. Esforçai-vos, para que sejais encontrados, obrigado, Ivone, por ele, irmãos. Pelo amor de Deus. Primeiro ponto, se esforça. Como é que está vivendo a vida? É você mesmo que vai aí dar o seu veredito. Como é que você está vivendo a sua vida até o dia de hoje? Se esforça. Não importa. Jonas, mas eu já estou fazendo. Se esforça. Se esforça. Por quê? Porque tanto pode ser hoje, como pode ser agora, como pode ser no final do dia, como pode ser amanhã, como pode ser essa semana, como você pode morrer. Mas se você morrer, se esforça. Porque Jesus pode não vir nos próximos 5, 10, 15. Mas você pode morrer nos próximos 5, 10, 15. Tranquilo?
Estou pregando senha não, viu? Só deixa com a pastora só. Se esforça. Se esforça. Se esforça. O que você pode fazer ainda hoje? Não deixa para amanhã, faça ainda hoje. Se esforça. O que você está fazendo? Senhor, eu estou orando tão pouco, então você já sabe, ora um pouco mais. Senhor, eu estou jejuando um pouco. Lembrei até da canção agora. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Olha que lindo. Esforço. Não vai doer não, querido. Não vai doer não, querida. Se esforça um pouco mais. Por que, Jonathan? Por que o pastor vai me ver? Não, Pedro está falando. Se esforcem para que sejam encontrados por Ele. Um ou outro entendeu. Ô glória, que lindo. Para que sejam encontrados por Ele. Pronto. Seu esforço é para isso. Para que lá de cima se cumpra que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele continua para que possam encontrar ainda, ó, que Ele encontre em vocês, ou que encontre vocês em plena paz, sem mácula e livre de culpa. Ah, isso aqui é lindo. Por quê? Porque Cristo, Ele quer te encontrar como? Santo, em santidade, irrepreensíveis, corretos, alinhado, bonitinho, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas seguindo avante em direção ao teu alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. O 16, Pedro, eita Paulo, sai daqui, Pedro reforça sobre os falsos profetas. Que tem Paulo aqui, irmão, vai falar sobre Paulo aqui, um monte de P, começa tudo com P, acaba com O, brincadeira. Ó, 16, Pedro reforça que os falsos profetas estão tentando manipular as escrituras. Ele vai falar até de Paulo, Paulo fala difícil, é difícil de entender Paulo. E até na dificuldade de entender, eles querem distorcer algumas coisas. Ô irmão, eu reforço a dizer isso de novo. Se está batendo nessa tecla, toma cuidado. Sabe por quê? Porque pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aqui nesta igreja a palavra é pregada. E não é palavra difícil que você sabe, não entendi, foi nada, não. Se tu não entendeu é porque falou contigo e tu não quis reconhecer que falou contigo. O psicológico até trava. Eu falei, eita, não estou entendendo não, ó. Não sei o que está acontecendo não, viu? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Te conserta, te arruma, vive em santidade, vive em paz e harmonia com os teus irmãos, porque lá fora vão tentar distorcer, lá fora vão tentar falar outra coisa, mas aqui não, aqui é a palavra que dá vida, é a palavra que levanta, é a palavra que muda a tua vida. O 17, Pedro vai dizer que agora você já está ciente de tudo. Sendo assim, amados, estando bem informados, pronto, é isso que eu quero. Você já está ciente de tudo. Paulo está terminando. Ó, Paulo está correndo para o final. Agora você já sabe. Você já sabe que Cristo vai voltar. Você sabe que estão zombando dele. Você sabe que tem uma palavra e desde os profetas ela já é pregada. Você sabe que estão tentando distorcer. Paulo alerta, agora você já está bem instruído. E com isso, estão instruídos, ou seja, está avisado. Por que avisado? Porque o final do versículo 17 vai dizer assim, ó: guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo eles a perder a vossa segurança e cair. Irmão, até aquele que está distorcendo a palavra, se ele não se consertar, caiu. Pedro está avisando, toma cuidado, porque eles também estão voltando para onde Deus os tirou.
verso 18. Antes, irmãos, antes vem na frente de qualquer coisa, não é assim? Antes, como é que foi? Antes, você começa sempre a história, né? Você vai falar alguma coisa, eu sou muito detalhista para contar a história, quem já conversou comigo sabe. Está eu e o Estevão para contar a história, o Estevão ele já vai no final. Aí fala, irmão, conta os detalhes. Antes disso, aí eu começo. Que isso? Pedro está falando. 17, Pedro alerta. Cuidado, vocês estão avisados. Mas ele diz, o antes, sabe o que é? Não vai só pelo que eu estou falando, não. Deixa eu ver se o que Pedro está falando é verdade mesmo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia da eternidade. Pedro está falando para ele, sabe o que? Viva uma vida santa, viva uma vida plena, viva uma vida em santidade, mas pelo amor de Deus, busca crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, busca orar um pouco mais, busca ter intimidade com Ele, busca o dom espiritual, busca pregar a palavra, busca cantar com unção, busca pôr a mão na cabeça e o demônio sair embora, busca colocar a mão e a enfermidade bater em retirada, busca conhecer a palavra de Gênesis até Apocalipse, para que você não caia em mentira, para que você não caia em historinha, para que você não caia em fantoche, porque estão dizendo que Cristo não vai voltar, mas a Bíblia diz que Ele vai voltar. Estão dizendo que Jesus foi um homem qualquer, a Bíblia diz que Jesus foi um homem, foi um Deus que andou entre nós, curou e realizou milagres, mas também está dizendo que Ele não morreu, que Ele não ressuscitou, mas a Bíblia diz que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, andou 40 dias na terra, subiu aos céus e Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, fica de pé e aqui eu finalizo. Pedro está pregando para uma igreja que não busca só santidade, ou que não busca só conhecimento e graça. Pedro pregou para uma igreja santa, irrepreensível, mas ele alerta: cresça, cresça, fecha os teus olhos, cresça, olha aí, ó, cresça, cresça, oh Espírito Santo, cresça, cresça, cresça na graça, cresça no poder do Espírito Santo, cresça para que haja revestimento sobre a tua vida, para que haja dons espirituais, para que haja testemunho sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Não saia da presença do Senhor, porque da onde Ele te tirou, Ele não quer que você volte para lá, porque o Senhor Jesus Cristo te resgatou, o Senhor Jesus Cristo te tirou. E agora, meu querido, levanta a tua mão para o alto, porque eu quero finalizar dizendo isso: da onde Ele te tirou, você não volta mais, porque com essas mãos erguidas você tem total convicção e entendimento do que? De que agora é daqui para frente, daqui para frente, é daqui para frente. Tudo que passou, passou. Em
história, é livramento, ei, é testemunho para todo. Mas hoje a graça do Senhor Jesus Cristo desce sobre a tua vida, a vontade de crescer, a vontade de ter conhecimento. Vai descendo sobre você hoje, vai descendo sobre você. Busque, que você vai ver coisas maravilhosas que Deus ainda fará na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que acredita, diga amém e aplauda ao Senhor.